Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Hoje a gente vai conversar, vou fazer aqui uma mini resenha do Três Buracos, do Chico, o novo quadrinho do Chico, lançado pela editora Mino. Por que eu falei que eu vou fazer uma mini resenha, né? Porque, na verdade, o objetivo desse vídeo, o que eu mais gosto de fazer aqui no canal, como vocês já sabem, é conversar com os autores, né? Então eu fiz uma entrevista com o Chico, uma entrevista à distância, que só foi possível graças à ajuda, inclusive, do Gabriel Jardim, que é quadrinista também, que eu conversei com ele recentemente, com ele e com o Paulo Moreira, num vídeo que saiu aqui no canal recentemente também. O card tá aqui em cima para vocês assistirem, caso não tenha assistido ainda, beleza? Então assim, eu pedi pro Gabriel, né, porque eles moram perto, e o Gabriel foi lá, fez as minhas perguntas, filmou tudo, enfim, já vocês vão conferir essa entrevista, esse bate-papo aqui, beleza? E claro, agradecer também ao Chico aí pelo papo, conversei com ele, com o Gabriel, a gente combinou aí, deu certo, beleza? Então bora lá, conversar um pouquinho sobre esse quadrinho, Três Buracos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Três Buracos, né, uma espécie ali de faroeste com algumas pitadas de terror também, quadrinho que se passa ali na Paraíba, né, no interior da Paraíba. Logo a primeira página aqui do quadrinho já estabelece pra gente esse ambiente, né, no qual a história se passa, mostrando que a Tânia, que é a protagonista da história, e também o seu irmão, eles viviam ali entre o puteiro, o cemitério e o garimpo. Então, por isso esse nome Três Buracos, né? Então isso já é meio que explicado ali no começo, né? Esse início do quadrinho ele é todo um flashback, né? Que vai contando ali a história do pai da Tânia, que era o delegado, o cara que colocava ordem ali na cidade. E ele é um cara que matou muita gente, muitos garimpeiros que tentavam furtar ali pedras preciosas e tudo mais. Mas ele próprio, ele acabou sendo seduzido por uma turmalina, que era uma pedra extremamente preciosa, que diz que só existe naquele lugar e tudo mais. Tem uma história por trás disso. E essa pedra só trouxe desgraça para a vida dele, né? Esse homem, ele acabou sendo morto, e a gente vê logo isso tudo nas primeiras páginas. Uma coisa legal desse início, assim, é que a gente não sabe quem é que tá narrando a história, né? É só um toque ali narrativo que eu achei bem legal, assim, já desse início do quadrinho, né? Mas enfim, a história principal ela se passa no futuro, já com a Tânia adulta, e essa cidade, né, ela meio que virou uma cidade fantasma, porque uma maldição de um morto acabou fazendo com que várias pessoas se afastassem daquele lugar, né? Eu vou falar assim bem por alto, na verdade, sobre essa questão. E a Tânia, ela é uma das únicas pessoas que vive ali, e ela é a única pessoa que continua garimpando, né? Ela é meio que atormentada pelo espírito do pai. Ela não consegue deixar isso de lado e ela quer achar de qualquer maneira esse tesouro aí do pai, essa turmalina que está enterrada, né? Além da Tânia, os outros personagens também são bem interessantes. O próprio irmão dela, né, que ele é um ladrão. Tem também a Cleonice, que ela é a companheira da Tânia e ela tem ali um passado bem duro, né? E ela que é mostrado pra gente no quadrinho, que é um momento também bem interessante no quadrinho, e que a gente vê que ela tá de saco cheio, né, dessa vida, dessa obsessão da Tânia pelo garimpo e pela essa busca constante pela turmalina, e ela não aguenta mais isso, né? Então acaba trazendo ali questões e momentos bem interessantes ali de escolha desses personagens. É bem legal mesmo, assim, como que essa história é desenvolvida, né, com um núcleo pequeno ali de personagens e alguns acontecimentos e escolhas, e a trama vai se desenrolando de um jeito que vai te deixando realmente curioso para saber o que vai acontecer. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei do quadrinho é a narrativa e a maneira que o Chico escolheu de desenhar cada momento, cada momento da história. É o que a gente conversa um pouco mais na entrevista, então eu prefiro mostrar para vocês daqui a pouco, né? Assim, ele tem uma escolha de desenho para cada aspecto ali do quadrinho, né? E assim, além disso, é legal ver o Chico fazendo um quadrinho em que ele varia ali nas composições de página, realmente é algo bem bonito mesmo assim no quadrinho. Realmente um faroeste, sabe? Um faroeste com essa pegada de sertão, de nordeste, e com elementos tanto cinematográficos do faroeste mesmo, assim, características, como coisas mesmo do nordeste, da maneira de se falar da Paraíba. O próprio lance de ser uma história de botija, né, que era algo que eu confesso que eu não sabia direito o que era, mas
fui pesquisar e esse lance das histórias do tesouro escondido, né? Que é algo bem comum em alguns lugares do Nordeste. E assim, é uma mistura que dá muito certo, mas que precisa ser bem executado, né, para dar certo. E o Chico conseguiu fazer isso, na minha opinião, aqui em Três Buracos, um dos quadrinhos nacionais mais interessantes lançados aqui em 2019. Então, bora lá. Além dessa mini resenha aqui no início, vamos para a entrevista, né, esse papo que eu tive com o Chico. A primeira pergunta que eu fiz pro Chico foi a seguinte: eu perguntei se teve algum pontapé inicial para essa história, né? E se teve alguma motivação principal para ele criar Três Buracos, esse quadrinho aqui. Então, eu comecei a pensar, eu queria fazer um faroeste, né? E um faroeste contemporâneo, assim, né? Que se passasse no Brasil, e isso em 2012 ou 2013, assim. Normalmente meu processo funciona assim: eu começo a escrever alguma coisa, anotar umas coisas, juntar umas referências, e aí eu vou montando esse roteiro a partir de um monte de pedaços, né, cara? Eu acho que o que motivou era isso, era a vontade de fazer um faroeste, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, recentemente o Chico ele comentou que Três Buracos é o quadrinho mais cinematográfico que ele já fez, né? Ele comentou isso na aula que tem no canal da editora Mino, que é daquela Narrativas Periféricas, né? Que é o projeto da Mino, da Chiaroscuro e da Perifacom. E o Chico fez uma aula recentemente que ele comentou isso, né? E eu perguntei para ele, na verdade, para ele falar assim, quais são os elementos presentes aqui no quadrinho que fazem ele pensar isso, né? Além disso, quais são as principais influências cinematográficas que ele teve para produzir essa obra aqui? Eu acho que essa vontade de fazer um quadrinho de faroeste é justamente porque eu gosto muito, né, de cinema, de West e tal. E eu estava morando na Itália nessa época, né, que eu comecei a fazer o quadrinho, e eu já gostava muito do faroeste spaghetti italiano. E morando lá eu acabei vendo muito mais coisa, né, cara? E mais quadrinho de western também, assim. Mas sim, fundamentalmente as grandes influências e referências do Bruno, do Três Buracos, são do cinema do cinema de faroeste. Assim. E aí isso transparece no quadrinho. Assim. Acho que na montagem, né, na forma como ele é montado, assim, aquela... Desde a primeira página, uma abertura assim, que passa pela cidade, né, pelo garimpo e tal. Os planos, né? A segunda página, que é o delegado lá cavando a cova, com a cidade ao fundo, um plano né, do chão, assim. Então tem várias referências estéticas, assim, no modo de fotografar, né, as cenas, no modo de compor as sequências, né. Tem muito de Sam Peckinpah, de Sergio Leone. E tem uns quadrinhos, para além de cinema, assim, cara, eu tava lembrando agora, nessa época eu tava lendo uns quadrinhos de faroeste que são as coisas pouco clássicas, assim, sabe? Eu lembro de cara, eu não lembro o nome do autor agora, mas é um quadrinho que se chama O Suíço, acho que é isso, O Suíço, que é uma história de saloon, assim, meio misteriosa e tal, bem boa, eu tenho ela aqui em algum lugar. Mas alguém, enfim, tem umas coisas de quadrinho meio estranhas, assim, uns faroestes meio estranhos que eu tava lendo nessa época também. Mas é basicamente cinema mesmo, assim, o modo de montar, né, aqueles os 3 atos clássicos, assim, e o modo o ritmo narrativo e os enquadramentos são muito de cinema, de faroeste. Eu acho que por isso eu acho meu quadrinho mais cinemão. Assim. A terceira pergunta, eu falei pro Chico que eu gostei muito da narrativa do quadrinho, dessas escolhas que eu comentei anteriormente que ele fez no desenho, né? E como que ele diferencia memória, realidade e sonho, né? E eu pedi para ele explicar um pouquinho como é que foi que ele estruturou isso no quadrinho. Tem essas...
essas três camadas de realidade assim, no quadrinho, né, cara? E eu queria de alguma maneira esteticamente separar essas camadas, porque em algum momento eu também misturo elas, né? E aí eu comecei pela memória, né, que eu faço um arte finalizo, né, com nanquim e tal, eu deixo no lápis. Já falei a respeito disso, assim, que é porque eu acho que o lápis deixa essa imprecisão, assim, né, cara? Uma coisa mais vaga, mais solta, que eu acho que tem a ver com o corpo, o corpo da memória, assim, ser mais volátil mesmo. E na parte dos sonhos, eu não... Eu, a princípio, eu abro mão dos quadros, né? Da moldura da cena, assim. Então, uma imagem não termina onde a outra acaba, né? Elas se fundem, se misturam, assim. Tem influência grande do quadrinho, do layout do Sérgio Top. Também desenhou grandes cenas de faroeste em quadrinhos. E a parte da realidade, vamos assim dizer, que é a parte mais de quadrinho mais clássico mesmo, né? mais emoldurado, assim, né? mais constante, o tempo mais constante da narrativa. E aí, em algum momento, principalmente entre o que é sonho e o que é realidade, em algum momento enfim, tenho que trabalhar essa transição aí, mas basicamente era isso. A parte do sonho eu fiz no lápis e sem requadro, a parte do sonho eu fiz sem o requadro, mas já no nanquim, e a parte da realidade o nanquim e o requadro, assim, coisa mais estruturada. A quarta pergunta é a seguinte, diferente do Lavagem, a gente percebe que aqui em Três Buracos o Chico ele usa o cinza, né? Ele teve essa escolha de usar o cinza. Daí eu perguntei para ele explicar o porquê dessa escolha. Primeiro porque tem uma luz dramática assim que eu acho que tem umas nuances dessa luz que eu precisava do cinza para esse quadrinho, né, cara? Como ele é um quadrinho menos duro, assim, vamos dizer, né? Ele é menos duro, menos sujo do que o Lavagem. Falo do roteiro, nem do desenho. E aí assim como o roteiro de Lavagem, que eu achava muito duro, assim, ele é muito direto, assim, eu achava que ele é mais pesado, vamos dizer assim. Eu achava que para o Lavagem cabia esse preto duro, né, cara, mais rachurado, mais sujão, assim. Pro Três Buracos, ele tem mais nuances narrativas, vamos dizer assim. Eu achava que as nuances do cinza colaboravam bem para isso. E é um quadrinho que a luz é muito importante, né, cara, o tempo todo. E aí o cinza propicia uma variação tonal maior, assim, e daí essa escolha. A próxima pergunta foi a seguinte, esse quadrinho aqui foi um quadrinho que o Chico começou a fazer quando ele ainda morava na Itália, eu acho que há 7, 8 anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás. Então eu perguntei para ele se muitas coisas mudaram dessa ideia, dessa primeira ideia, né, que ele teve nessa época, aqui para Três Buracos, e em relação ao que foi publicado, né? Se teve muitas mudanças nesse período todo aí. Mudou. Tânia, por exemplo, era um homem no começo do roteiro, né, cara? Até, sei lá, eu acho que ainda desenhei umas 20 páginas onde eram dois irmãos, né? Dois caras. E aí, isso eu não sei dizer, cara, exatamente a partir de que momento eu achei que não era um homem ali naquele papel, sabe, daquela personagem. Não sei dizer exatamente em que momento eu me toquei disso, assim, mas quando eu me toquei, eu já fui me decidindo, assim. Eu já fui direto, assim, não, é uma mulher, e aí já fui reescrevendo tudo e redesenhando as páginas que eu já tinha feito. E
Isso a maior mudança, assim. E aí até eu chegar na última página, o roteiro ele segue fermentando ainda, né, cara? Ele segue vivo. Uma sequência final, por exemplo, tem uma procissão de mortes, assim, aquilo não tinha. A citação ao trecho lá do Caldeirão de la Barca não tinha. A cena final mesmo, eu só escrevi, só me decidi por ela também quando já estava desenhando, assim, já no final do processo mesmo. O meu processo é meio por aí mesmo, cara. Fermentar é uma palavra que eu acabei de escolher para usar assim, eu acho que define muito bem, assim, ele continua borbulhando, assim, sabe? Continua cheio de matéria viva ali até o último golo, assim. E a última pergunta para finalizar foi a seguinte: a gente percebe que Três Buracos é um quadrinho que tem muito regionalismo, né? Questões ali provavelmente presentes na vivência mesmo do Chico, de onde ele mora e tudo mais. Então eu perguntei para ele qual a importância de fazer histórias brasileiras. Eu prefiro escrever sobre coisas que eu conheço minimamente, né, cara? Desde o Piteco, assim, sabe que quando eu tive que escolher um plano de fundo, assim, para uma história da pré-história, assim, o maior contato que eu tinha com alguma coisa do tipo, assim, era as leituras que eu tinha feito a respeito da Pedra do Ingá. Funciona como um alicerce, assim, onde eu me sinto mais seguro para pisar, né, e tentar outras coisas. No Três Buracos, cara, no Lavagem também, né, eu pego essa paisagem daqui, assim, uma paisagem que eu conheço e me sinto mais confortável, assim. E tem muito para ser dito dessas realidades da gente, né, cara? Tem muito a ser dito, assim. Eu vivi no sertão até os 20 anos, né, cara? E continuo muito próximo aqui. Então, eu conheço muito dessa história da botija, por exemplo, é um tipo de história que eu passei a vida toda escutando. E eu acho, quanto à importância, cara, eu gosto muito quando eu leio alguma coisa assim que tem sotaque, sabe assim? Não sei como explicar assim a história do sotaque num negócio que é desenhado, cara. Mas você percebe, assim, você percebe que não é a Marieta Severo assim, fazendo uma sertaneja, sabe? Você percebe a camada de honestidade que tem naquilo ali. João Baldo, vi uma entrevista de João Baldo Ribeiro uma vez, que ele fala disso, né, cara, que quando você tá lendo, por exemplo, um personagem nordestino e basta ele dizer assim, eu fui na casa da Maria, que você sai totalmente do personagem, né, porque a gente fala casa de Maria, né, ninguém aqui fala casa da Maria, assim. Então, basta uma coisinha dessa. Eu lembro, por exemplo, Bando de Dois, que é um quadrinho que eu gosto pra caralho, acho um quadrinho foda e tal. De vez em quando eu dava uma tropeçada dessa, assim, sabe, cara? E isso não diminui de maneira nenhuma a qualidade do quadrinho, mas lhe afasta um pouquinho, sabe? Eu acho que é isso, a gente tem mesmo que contar essas histórias, inventar histórias que acontecem ou poderiam acontecer na realidade que arrodeia a gente, assim. Mas não só isso, a gente pode fazer a história que quiser, a gente pode falar de marciano, de robô, de japonês, né? de tudo, mas nada pode ser limitador, né, cara? Mas eu acho massa quando a gente fala da gente assim, porque só a gente pode falar da gente com propriedade. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer o Chico aí por ter participado. Mais uma vez agradecer ao Gabriel Jardim por ter feito essa ponte aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Três Buracos, novo quadrinho do Chico. Novo quadrinho aí lançado pela editora Mino. Vale a pena você procurar esse material, beleza? Não esqueçam que aqui embaixo tem, como sempre, redes sociais do canal e a campanha de financiamento do Papuzine. Extremamente importante que você que gosta desse conteúdo e quer que eu continue produzindo mais vídeos como esse e os quadros que eu produzo aqui do Papuzine, é importante que você vá lá e contribua financeiramente com o valor que você puder, beleza? Na campanha de financiamento coletivo do canal. Então é isso, todos os links aqui embaixo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e até a próxima.